A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer um breve estudo a respeito do propósito da Bíblia, de 4 propósitos da Bíblia que Deus deixou para a humanidade, né? Então, utilizando a Bíblia de Estudo Thompson, aqui há 4 propósitos elencados. E o primeiro deles é autenticar a divindade de Cristo. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 31, diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, foi escrito o Evangelho de João, e milagres, inclusive, né, foram escritos, relatados, as obras de Cristo, o relato da vida de Cristo, para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo. Que Jesus Cristo é aquele que feriu a cabeça da serpente, como profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Também que Jesus Cristo é o descendente de Abraão, conforme a promessa feita a Abraão no relato de Gênesis, e que o apóstolo Paulo relata em Gálatas capítulo 3, pela altura do versículo 16. Mas em Gálatas 3 diz assim, no versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. E no versículo 14, diz assim: Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E no 16 diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, em Jesus Cristo, a promessa feita a Abraão de que todas as nações, todas as famílias da terra seriam benditas, foi cumprida. Em Cristo se cumpre. Inclusive, em Mateus capítulo 25, versículo 34, é relatado que Jesus vai dizer aos vencedores: Vinde, benditos de meu Pai, possuei por herança o reino. Então, aqui o primeiro propósito da Bíblia, a palavra de Deus escrita, a Bíblia, autenticar a divindade de Cristo, de que Jesus Cristo, ele é o Cristo apontado pelas Escrituras, e que nele se cumpre a promessa de Deus da bênção de Abraão aos gentios, a todos os que creem, não apenas aos judeus, mas aos gentios, a todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Também um segundo propósito. A Bíblia também foi escrita para dar esperança aos homens. Em Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: Pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela dá esperança aos homens. Ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é a salvação. A palavra de Deus ensina
o homem e a mulher, ensina a humanidade a se portar sabiamente e como agradar a Deus. E também, então, como ensino, e também para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhais esperança. A palavra de Deus é alimento espiritual. A palavra de Deus traz consolo. A palavra de Deus traz entendimento, traz cura, traz consolo, traz esperança. Fortalece o homem e a mulher. A palavra de Deus faz o homem e a mulher ter entendimento daquilo que agrada a Deus e aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus tem paz. Tem paz, tem consolo, ainda que no mundo possa haver aflições, mas a palavra de Deus traz paz àquele que obedece, àquele que procura agradar a Deus. Também, um terceiro propósito, relatar experiências humanas como advertência. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz: Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que agiram segundo a vontade de Deus e aqueles que agiram contrariamente à vontade de Deus. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Elias também ascendeu, foi levado para junto de Deus, foi levado aos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ele agradou a Deus e alcançou a promessa que é cumprida em Jesus Cristo. Mas Judas, que traiu a Jesus Cristo, ele teve um final triste, um final ruim, pois ele foi contra o Filho de Deus. Ele fez aquilo que desagrada a Deus. Então, há vários tipos de exemplos na Bíblia. Exemplos de fé, de perseverança, de conquista, como Josué, de fé, como Abraão, de perseverança. Então, a Bíblia traz muitos exemplos de experiências de pessoas que obedeceram a Deus e que não obedeceram a Deus. Então, um quarto propósito, dar conhecimento da vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, a Bíblia também foi escrita para que os que creem no nome do Filho de Deus saibam que têm a vida eterna. João escreveu o Evangelho para levar a fé aos incrédulos, para que eles, crendo, tenham a vida eterna. E também escreveu a 1 João, a carta de 1 João, para confortar os crentes de que eles têm a vida eterna, porque creem no Senhor Jesus Cristo, têm fé no Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo
36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Então, nós somos resgatados da ira de Deus, tendo paz com Deus, porque todos pecaram, mas houve um que não pecou, o Senhor Jesus Cristo não pecou e morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos precisamos do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18 e 19 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, pelo menos 4 propósitos com que a Bíblia foi escrita: autenticar a divindade de Cristo, né? E também a necessidade de Cristo, autenticar a divindade de Cristo, dar esperança aos homens, relatar experiências humanas como advertência, exemplos de pessoas que viveram e obedeceram a Deus ou desobedeceram a Deus e as consequências, e também dar conhecimento da vida eterna. Da vida eterna que está em Jesus Cristo, que pode ser alcançada pela fé no Senhor Jesus Cristo.